Hello, class! Hoje nós vamos falar sobre grammar, mais especificadamente sobre os pronouns. Dois tipos de pronouns que nós vamos ver hoje, o subject e o object. Nós vamos ver as especificações de cada um e também os exemplos para a gente praticar. Subject pronouns. O que são os subject pronouns? Vamos lá. Subject pronouns são chamados de pronome sujeito. É de quem a frase ou a oração está falando. Ele também pode ser o núcleo do sujeito, aquele que executa a ação do verbo. Geralmente usado antes do verbo principal. O verbo principal é aquele que a gente chama de main verb. As orações podem conter mais de um sujeito. Como a gente já viu, pode ser um sujeito simples ou um sujeito composto, assim como na língua portuguesa. Vamos aos exemplos para que vocês entendam melhor como é que funciona e qual é a função dentro da oração. Vamos lá. Os subject pronouns, eles são divididos em singular and plural. Olhando aí, eu tenho certeza que vocês já conseguiram identificar que vocês já estudaram esses tipos de pronomes. I, you, he, she e it. Plural, we, you e they. Observem que esses que estão grifados de vermelho, eles são escritos graficamente iguais, mas na hora da frase eles têm traduções diferentes. Atenção também para o et. O et, ele é usado para ele ou ela. Só que a gente não usa o et para pessoas, a gente só usa o et para animais e objetos. Exemplo: She is a good girl. She, subject pronoun, is verb to be, a good girl, complement. She is, ela é uma boa garota. O she, ela, e ele está na singular form, na sua forma singular. They are my brother. They, subject pronoun, are verb to be, my brother's complements. Esse they aí, ele está na plural form. Eu estou falando de plural, mais de um. Eles são os meus irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho a parte do subject. O subject é aquele cuja frase está falando dele. No primeiro exemplo, nós estamos falando da garota e no segundo exemplo, nós estamos falando dos irmãos. Object pronouns. Quem são eles? Quais suas funções? Vamos lá. Object pronouns, como o próprio nome já diz, é o objeto da frase. Usamos para falar do objeto que o verbo é direcionado. Ele é o verbo descrito através da ação. O pronome objeto, ele descreve a ação do verbo. Pode ser um substantivo, um núcleo ou um pronome. Da mesma forma do subject, ele também tem sua forma singular and plural. Me, you, him, her e it. Eu estou falando de singular. Plural, us, you e them. Exemplos. Can you help me? Observem aí, ó, o me, ele apareceu no final da oração. E ele está fazendo referência ao verbo, que nesse caso é o help. Você pode me ajudar? Singular. Wait for us. Espere por nós. O us, ele apareceu também no final da frase e ele está dando ação ao verbo. Wait, esperar. A diferença básica entre o subject e o object é que o subject ele tem função de sujeito e o object ele tem função de objeto. O subject ele vai ser
o sujeito da oração e o object, ele vai fazer referência à ação do verbo. Now is with you. Agora é com vocês. Vamos praticar. Bye, bye.